Igreja Batista, nós montamos um comitê para cuidar de todas as atividades, cuidar das programações que estão começando hoje, né? A contar aqui pela Câmara, nós estaremos amanhã até domingo em nossa igreja realizando essas programações que nós gostaríamos muito de contar com a vossa presença. E esse comitê é formado por Israel da Silva Martins, esse que vos fala, João Marcos de Souza Soares, Wellington Machon, Gutenberg Soares da Conceição, Hugo Leonardo Ferreira e João José Soares Júnior e ainda o Carlos Américo de Jesus Valentim. Então, são esses que estão cuidando das atividades que estarão acontecendo nesses dias. Eu queria também falar que na nossa igreja nós temos assim pessoas que estão marcando a história há muitos anos. Eu queria citar o nome de uma membro mais antiga de nossa igreja. Ela já soma 59 anos como membro da nossa igreja, que é a Amélia Pontes Bindella. Eu não sei se ela se faz presente, não pôde vir por conta da sua idade, acredito, e algumas outras dificuldades. Mas nós temos também o membro mais recente, que são duas, né? A Silvana Cordovil Siqueira e a Larissa Siqueira Valentim. Não sei se elas puderam vir. Elas filiaram-se à nossa igreja agora há poucos dias. Mas também nós temos em nossa igreja um membro mais idoso. Esse eu já pude vê-lo aqui junto de nós, que é o Ugolino Ferreira de Andrade. Eu não sei se ele se encontra agora, eu gostaria que ele ficasse em pé. Ele está com 97 anos, né? Com todo vigor, né? Muito animado. Eu diria que ele passou dos 30 e poucos filhos, não é isso? Né? Muito bem, né? Ele gosta muito de contar. 97 anos, né? Está um garoto ainda, né? Parabéns, irmão Ugolino. E nós temos também, pode se assentar, nós temos também o membro mais novo, que tem 8 anos de idade, é o Douglas Maia da Silva Ramos. Não sei se foi possível ele vir, não pôde vir. E nós temos também, na parte feminina, a... Pastor, se não mandar ele sentar, ele vai ficar em pé lá. Eu já disse. Muito bem, né? E na parte feminina, nós temos a membro mais idosa, 99 anos, Artelina Tinoco Alves. Eu creio que ela também não foi possível a sua vinda até aqui. E nós temos a membro mais nova também, que é a Nicole Pimentel, com apenas 6 anos. Essa veio, né? Ela está ali, ó, olha lá, está sendo levantada. Essa é a membro mais nova. Também, nós temos aqui, entre nós, Oswaldo Leire. Gostaria que o Oswaldo Leire ficasse em pé. Oswaldo Leire, ele já foi participante nesta casa, como vereador, né? Eu não me lembro quantos mandatos. 16 anos, né? Meu pai foi presidente. Muito bem, né? E ele foi também presidente interino de nossa igreja no período da passagem do pastor João José Soares Filho, nesse momento, assim, que nós lembramos, né, mas não foi nosso desejo, mas da vontade de Deus ele passou para a glória. Então, essa aí são a composição da nossa diretoria e todos aqueles que têm os cargos. Mas eu gostaria de contar um pouquinho, né, porque tem que ser bem resumido, até porque o tempo não dá. O vereador Marcelo Verli, ele começou lendo aí algumas partes, né, da nossa história, e eu
vou chover um pouquinho molhado, né? Vou ler algumas partes aí novamente. Mas eu queria dizer que a primeira Igreja Batista de Nova Friburgo, ela, no seu tempo, inaugurada em 27 de março de 1947, em uma das suas atividades, ela decidiu, né, organizar uma nova igreja. E ela, com 23 membros na ocasião, ela foi, assim, organizada a segunda Igreja Batista de Nova Friburgo. E hoje nós temos aqui um representante, né, que é o líder da primeira Igreja Batista. Eu gostaria que o pastor Judson Garcia ficasse, por gentileza, né? Ele está tão jovem ainda, pode ficar um pouquinho em pé, né? Seja até mais 5, né? Ele hoje é o pastor da primeira Igreja Batista e, graças a Deus, né, por a visão da igreja nesse tempo, quando foi organizada como Igreja Batista Ebenezer. E a sua... Pode se sentar, meu. Ela foi... A sua sede foi ali a Rua Visconde do Bom Retiro, hoje conhecida Rua McNiven, ali no centro. Então, a partir desse momento, inicia-se a história desta igreja, que hoje aqui está contando um pouquinho para vocês. Nós tivemos muitos pastores que passaram ali pela segunda Igreja Batista. Em 1947, o primeiro pastor foi o pastor Walter McNeely. Depois veio o pastor, em 1948, pastor Isidoro Pires dos Santos. Em 1951, pastor Aristóteles Fontes de Queiroz. Em 1957, no início do ano, pastor Valdir Rocha. E mais para o fim, no final desse mesmo ano, em 1957, ainda como seminarista e assumindo a igreja, Samuel Leite da Fonseca. E em 1964, então, o pastor João José Soares Filho assumiu o ministério, pastoreando a igreja por cerca de 41 anos, aproximadamente. E logo depois veio, então, em 2005, o pastor Dejalmir da Cunha Waldhelm. Então, foram esses os pastores que estiveram conduzindo a igreja nesse período até a chegada do pastor Nilson. Como já foi falado, e nós queremos dar apenas um reforço, a Escola Batista, ela é uma das atividades, atividades que a igreja realiza junto à comunidade, um trabalho de educação secular, um trabalho com as crianças, mostrando assim, ajudando na educação ali das crianças na comunidade. E, como já foi dito aqui, ela foi organizada também no mesmo período, no mesmo ano em que a igreja foi organizada. Interessante que, nesta ocasião, sentiram-se o desejo de ter ali uma escola para atender uma campanha de alfabetização. E, nesse período, então, iniciou-se a Escola Batista, a escola que estaria hoje atendendo a comunidade aqui no bairro de Olaria. Ela começou ali junto à rua que hoje nós chamamos McNiven, né? A Rua Barão do Bom Retiro. E interessante que, nesta época, um número reduzido de alunos, né, com 15 alunos apenas, né, essa escola iniciou, e depois, com a ajuda, uma doação da prefeitura, dessa prefeitura aqui da cidade, a Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, emprestando para a igreja, para a escola, as carteiras necessárias para se formar, então, um novo turno. E assim, então, a escola começou. Então, estamos aqui hoje para dizer essas coisas para vocês, né, para os senhores, o quanta luta foram empregada, quanto trabalho, quantas noites, quantas noites, talvez mal dormidas, preocupados com a educação, preocupados com o cuidado melhor com as crianças e, enfim, a igreja envolvida, querendo, assim, cada vez mais ajudar.
A escola teve um certo período que ela ficou em dificuldade, teve que parar as suas atividades em 1948. E voltando assim, somente posteriormente, já quando a igreja já tinha sua sede, a Rua Presidente Vargas, ali onde estamos, a Rua Presidente Vargas, número 60, em Olaria. Foi aonde, então, a escola de vez assumiu esse papel e hoje temos ali, como o vereador Marcelo Verli já citou, a quantia de 298 alunos matriculados. Então, é um trabalho que vem sendo realizado. Um pouquinho apenas, né, dessa história, que hoje, atualmente, a Carla está na liderança e antecedeu a irmã Carla, né, a irmã Meriane Inácio Fontes, durante um longo período. Cadê a irmã Meriane Inácio Fontes? Está aqui, né? Está escondidinha ali, né? Ela também antecedeu, assim, dirigindo a escola por um longo período, e nós louvamos a Deus por essas vidas. 17 anos. Muito bem. A igreja também tem realizado atividades através da música. A música, ela iniciou-se em 1986, sob a liderança do ministro de Música, João Marcos de Souza Soares, e nós temos, nesses tempos, uma escola de música, onde atende não somente membros da igreja, mas atende a comunidade. É oferecido cursos, aulas teóricas, práticas, uma variedade de instrumentos, né, aqueles que desejarem. Então, quando procuram, tem ali à disposição, né, para ensinar aqueles que desejarem. Muito bem. Também a igreja, ela mantém um coral, né, coro Integração, o nome do nosso coral. Tem uma orquestra, temos aí a Big Band, né, que também faz parte da nossa parte musical da igreja. São algumas das atividades, também não teríamos condições de discorrer muito mais coisas devido ao seu tempo. Uma outra coisa que tem marcado muito a história da nossa igreja, e isto começou com a chegada do pastor Nilson, foi o que já foi citado aqui também, o projeto Crescendo. O projeto Crescendo surgiu no coração do pastor Nilson e sua família, e ele assim apresentou à igreja, e ele, a igreja, em parceria com a Escola Batista, tem realizado assim um trabalho junto às crianças, não somente da escola, mas também da comunidade, oferecendo assim oficinas, contação de histórias, artes, músicas, recreações, lazer e muitas outras coisas, desenho, pintura, muitas atividades que estão ajudando as crianças e fazendo com que elas tenham um envolvimento social e espiritual também, né? São passados valores que têm ajudado muito as crianças ali da nossa comunidade. Então, esse é um trabalho que está a cada dia crescendo cada vez mais, juntamente com as crianças, né? E nós louvamos a Deus pela vida do pastor que idealizou e estamos colocando assim em prática. A igreja também ela tem uma visão missionária, tem uma visão de expansão, não somente olhando no âmbito da cidade, mas a gente tem olhado também no âmbito estadual, nacional e até, por que não dizer, mundial, quando a gente tem implementado campanhas para ajudar, né, na evangelização, não somente aqui no nosso bairro, mas também estendendo a outros estados e países. Mas aqui na nossa cidade, nós temos expandido um pouco, né, dentro dos nossos limites, né, visto que a gente tem trabalhado com recursos próprios e a igreja organizou há alguns anos atrás, em 6 de outubro de 1980, com 56 membros,
a quarta Igreja Batista, hoje, com o seu nome Igreja Batista do Prado, que tem o pastor Josué como seu líder, né, que está aqui conosco, compondo a mesa. Esta igreja, ela tem contribuído muito com o povo, né, a comunidade ali no Prado. Também a igreja tem avançado nos bairros. Nós temos 2 congregações, a começar por esta, que é lá na comunidade ali, no bairro da Cascatinha, onde começou em 1967. E o nosso desejo é que, em muito breve, estaremos assim organizando ela uma igreja, assim, dando elas esse formato de uma igreja sobrevivendo por si própria. Nós temos também, agora um pouquinho mais distante, ali no Parque Maria Tereza, também uma outra congregação. Iniciou essa congregação em 2002. Nós tivemos ali a missionária Eunice. Eu não sei se ela se encontra. Não, né? A Eunice trabalhou durante um período ali, nessa congregação, e com a ajuda de irmãos lá dos Estados Unidos, pudemos assim construir ali o que eles chamam de capela, né? Foram feitas aquela capela ali em uma semana. Foi um trabalho assim, mutirão, foi um trabalho empreendido de grande envergadura, e assim conseguimos assim realizar. E ela tem frutos, tem muitos frutos ali nesse local, e Deus tem abençoado muito esta congregação. Então a igreja está expandindo. Nós temos, além das congregações, nós temos um programa de rádio que começou em 9 de fevereiro de 1960, na Nova Friburgo AM, a antiga Sociedade de Friburgo, né? Creio que assim, acho que teve até o nome de Rádio Cipó, né? A emissora das montanhas, enfim. Até há poucos instantes o Leonardo estava, não sei se ele ainda se encontra, mas nós temos ali um programa que vai ao ar todos os domingos pela manhã, e nós assim temos mantido esse programa, a igreja, com esta visão. E em 2006, aproximadamente, a igreja passou também a realizar um programa de televisão. É um canal fechado, é a TV Focus, canal 20, onde o pastor Nilson tem liderado esse programa e tem assim apresentado, mostrando o plano que Deus tem para a vida do homem, para a vida da sociedade, de todas as pessoas. E tem sido realmente motivo de muita alegria. Em 2011, todos nós aqui presenciamos, logo no início do ano, em janeiro, um momento muito difícil que a cidade de Nova Friburgo sofreu com as chuvas, não somente a cidade de Friburgo, mas toda a região serrana. E nós, a segunda igreja esteve presente, marcando a sua história, atuando junto às necessidades que foram surgindo logo ao amanhecer, né? Me lembro que era por volta de 6 e poucas, 7 horas da manhã, o pastor Nilson me telefonou e disse se eu já estava tomando ciência de toda a situação que estava acontecendo. E eu nem compartilhei isso outras vezes com alguém, né? Mas ele me consultou perguntando quanto que a gente poderia usar da nossa verba, né, para a gente começar um trabalho. Então brotou no coração dele naqueles primeiros momentos, porque acredito eu que nem ele sabia da extensão de toda a situação que estava acontecendo. E então, a partir desse momento, nós concordamos e ali foram colocados alguns recursos à disposição para o primeiro impacto, a primeira ação da igreja, né, como material para ajudar. E nós, a partir daquele momento que fomos tomando ciência da situação toda, a igreja mobilizou-se, começou a trabalhar e foi assim envolvendo as demais igrejas aqui da nossa região.
envolvendo as igrejas do nosso estado e, por que não dizer, envolvendo as igrejas do Brasil até no exterior. Então, nós tivemos assim um impacto muito grande da Igreja Batista na comunidade, ajudando, e nós tivemos assim levantando bastante doações, não somente da nossa igreja, da nossa denominação, mas da própria comunidade, ali em Olaria e outros bairros que cooperaram e ajudaram bastante nesse trabalho que a gente estava iniciando e realizando. Nós tivemos também, lá veio dos Estados Unidos, também o pastor, juntamente com uma equipe, que nós estaremos no final vendo, e eles também, lá nos Estados Unidos, fizeram campanha para nos ajudar, e eles se comoveram com a situação que estávamos todos nós aqui passando, nossos familiares, né, sentindo a distância, né, a preocupação toda, e a igreja, ao invés de sair da cidade para se proteger, a igreja se envolveu na comunidade para ajudar. Então, eu creio que esse foi um trabalho que está assim, bem recente, que marcou muito a nossa vida e a vida da igreja. E alguns dados apenas, né, porque são muitos, mas eu separei algumas coisas aqui que nós estivemos assim gerenciando. Nós produzimos cerca de 20 mil folhetos evangelísticos, mostrando a realidade de Friburgo, a realidade da vida do ser humano, a necessidade da alma, e tivemos assim uma distribuição entre as igrejas e assim foi colocado diante da sociedade, na comunidade onde as igrejas estavam inseridas. Também nós estivemos confeccionando alguns banners que foram também distribuídos com as igrejas e chamando a atenção da sociedade, das pessoas, para a necessidade do homem se voltar para Deus, para ver realmente que a necessidade maior de ter esse contato com Deus, visto que, olhando pela situação que envolveu em Nova Friburgo, nós nos sentimos como ninguém, diante da magnitude que tudo aconteceu. Muito bem. Também nós distribuímos Bíblias para as famílias que perderam, né, nas chuvas. Também nós somamos foi lido também, cerca de 110 toneladas de alimentos que a Segunda Igreja recebeu como doação e esteve assim fazendo a distribuição, porque a nossa igreja, pela graça de Deus, ficou num local onde não fomos assim diretamente atingidos, e isso facilitou muito a distribuição para os locais onde estariam assim sendo atendidos e que estavam em situação emergencial muito grave, né? Também nós passou muitos caminhões de água potável, né? Que veio para a nossa cidade. O povo batista se envolveu de tal forma que enviou quantidades imensas, ao ponto de a gente não poder assim, contabilizar todas as chegadas desses materiais e alimentos. E também, por que não dizer, da montanha de roupas, né? Eu digo montanhas, mas a quantidade grande de roupas, calçados e muita coisa que chegou. A igreja passou noites, né, um grupo trabalhando, organizando tudo, para a gente entregar isso às pessoas de forma bem organizada, daquilo que realmente estava precisando. Também nós compramos e distribuímos cerca de 100 fogões com os botijão de gás e cheios, né, para ajudar as pessoas que, naquele momento inicial, não tinham nem sequer o seu fogão para cozinhar assim os alimentos. Montamos plantão de oração, de aconselhamentos, foi feito equipes de visitas aos carentes, cadastramos muita gente, oramos com elas, aconselhamos, indicamos os serviços públicos que estavam, no momento, atendendo às necessidades de cada um, orientando, porque num momento difícil as pessoas ficavam um tanto desorientadas. Então a igreja esteve assim,
ajudando e orientando nesse sentido. E culminando essa parte assim inicial, nós estivemos assim organizando, juntamente com as igrejas daqui da região serrana, as igrejas batistas, nós realizamos um jantar ali no espaço, no Comemore, com uma palestra, e foi um momento assim muito oportuno, quando nós conseguimos ali reunir cerca de 300 empresários, juntamente com seus familiares e funcionários. Então foi um momento assim de grande, eu diria, quando a igreja arregaçou as suas mangas, né, e foi ao trabalho, né? Então, senhores, isso é resumidamente, né? Mas é um pouco daquilo que nós aqui viemos nesta noite contar, um pouquinho da nossa história para vocês. E aqui nesse jornal que vocês já puderam ter contato, aqueles que ainda não pegaram poderão estar apanhando conosco ali, nós temos bastante. E nesse jornal está mais resumidamente, assim, mais detalhado tudo aquilo que nós falamos aqui. E essa, então, é a história da igreja. Eu desejo à Segunda Igreja Batista as bênçãos de Deus, que ela continue sempre atuando como está vindo atuando. Eu desejo ao pastor Nilson, como presidente e pastor da nossa igreja, que Deus continue usando como até aqui tem usado. Desejo também aos pastores aqui da associação, né, e também o pastor presidente, né, da associação, pastor Ed Picanço, melhor dizendo, e também aos pastores das igrejas aqui presentes, aos senhores vereadores. Eu desejo a cada um de vocês as bênçãos de Deus e que Deus os abençoe grandemente por nos dar essa oportunidade de contar um pouquinho da nossa história. Obrigado. Muito obrigado, irmão Israel, conhecedor de nossa história e muito bem a transmitiu para nós. Eu quero convidar aqui o Anderson Nogueira, ele vai dar uma pequena palavra dizendo o que significou o Colégio Batista na vida dele. Ele publicou a matéria na Voz da Serra nessa semana e nós o convidamos para então dar esse testemunho sobre a sua participação na Escola Batista. Muito boa noite, vereador Marcelo Verli, que é o propositor dessa homenagem de 65 anos à Segunda Igreja Batista. Também uma boa noite especial ao pastor Nilson, obrigado pelo carinho. Cumprimentando a Miriam, que foi a diretora da minha época de estudante no ensino fundamental da Escola Batista. Cumprimento toda a comunidade educativa e abraçando também os funcionários. Cumprimentando o Edmilson, também registro todos os ex-alunos e alunos. E eu estou muito feliz aqui nessa noite porque está passando um filme na minha cabeça, porque é no ensino fundamental da alfabetização, a 4ª série, que cristaliza a nossa personalidade e se forma o nosso caráter. E eu estou muito feliz em dizer que eu sou agradecido por ter o meu caráter e a minha formação da Igreja Batista, da Escola Batista. E isso também é uma obrigação de fazer com que a gente possa sempre estar fazendo aquilo que eu aprendi na Escola Batista, ser um multiplicador daquilo que a Escola Batista me ensinou. E, afinal de contas, a verdade não é uma escola a serviço da igreja, nem uma igreja a serviço da escola, mas uma escola e uma igreja a serviço dos preceitos cristãos. E como seria diferente o mundo, como seria diferente a nossa cidade, especialmente, se nós agíssemos em cima dos preceitos cristãos. Então, eu quero levar para a minha vida inteira aquilo que eu aprendi na Escola Batista, que é exatamente a formação cristã. Parabéns a todos vocês e espero que outros alunos, que os ex-alunos e que os alunos futuros possam também ser tão abençoados como eu fui por essa escola. Muito obrigado. Pastor Nilson, só fazer um comunicado antes do senhor prosseguir, que eu fiz o convite ao vereador Oswaldo Lery, ex-presidente dessa casa, para que se tomasse assento juntamente conosco. A Bíblia, nós sabemos que nós rendemos toda a honra, toda a glória e adoração ao nosso Deus, mas a Bíblia nos ensina a dar honra a quem tem honra. E eu fiz esse convite ao vereador. Rapidamente, vereador Marco Medeiros. Lembrar que o Oswaldo Lery foi vereador com meu pai em 76 e, naquele momento, ele exerceu a presidência da casa
Eu, criança, já acompanhava o belo trabalho e a preocupação que ele sempre teve com a população de Nova Friburgo. Então, conforme Vossa Excelência falou, dai honra a quem tem honra. Seja bem-vindo. Vereador Oswaldo Lery, a casa é sua, o senhor sabe disso. Pastor, com a palavra. Louvamos a Deus por tudo que Ele tem feito em nós e através de nós. Vou convidar o pastor Daniel Cunta para orar, agradecendo a Deus. E eu convido a você também para dizer a Deus obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Quero convidar você que se coloque de pé nesse momento. Com toda reverência, vamos falar com o Senhor. Senhor Deus e Pai, nós estamos muito gratos. Em primeiro lugar, porque temos visto que, apesar da Tua glória, o Senhor tem cuidado de cada um de nós e tem demonstrado isso todos os dias. Obrigado pelo Teu amor, pela Tua graça, obrigado pela Tua misericórdia. E neste momento, ó Deus, estamos gratos por essa oportunidade de estar diante do Senhor em oração, juntos nesta casa, Senhor, para pedir a Tua bênção sobre as nossas vidas e pedir que o Senhor continue acrescentando, ó Deus, na vida desta igreja, que tem cooperado tanto com o trabalho do Senhor nesta cidade, com o trabalho do Senhor, ó Deus, abençoando vidas através da Tua palavra, do amor de Deus demonstrado através da atitude do Teu povo ali no bairro de Olaria. Muito obrigado, Senhor Deus, por esta oportunidade de estar aqui e pedimos, ó Deus, que o Senhor continue, ó Pai, olhando para nós e possa assim, então, nos ajudar, ó Deus, a buscarmos sempre ao Senhor, enquanto podemos achar, Pai, porque assim a Tua palavra nos ensina e que nós possamos aprender do Senhor a cada dia e ensinar sobre Jesus através das nossas vidas. Toma cada um em Tuas mãos, Pai. Cuida desta igreja, cuida da nossa cidade, cuida desta casa, Senhor. Orienta-nos, pois precisamos da direção do Senhor. Dá-nos a Tua bênção, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Podemos assentar, nós vamos cantar mais uma música dirigida pelo nosso ministro. E eu depois quero ler um texto da Bíblia e mostrar aquilo que Deus tem falado ao nosso coração. Nós entendemos que fomos criados para a glória e honra do nosso Deus. E por isso nós vamos fazer uma oração cantada. E vamos dizer: venha o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e de sacrifício. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Te entregar como oferta viva em Teu altar. De novo, vem o Senhor. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Te entregar como oferta viva em Teu altar. Pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o Teu querer, faça o que está em Teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, Senhor. Pois pra
te adorar. Foi que eu nasci, cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Presidente desta sessão, senhor vereador proponente desta sessão solene, a igreja precisa amar. Amar como Cristo amou. Isso é um desafio muito grande. A igreja precisa crer. Crer no que Deus faz. Crer no que Deus é. A igreja precisa interceder a Deus pelas pessoas. A igreja precisa se doar para Deus e para a comunidade. E há uma coisa que a igreja não pode deixar de fazer, que é interpretar a palavra de Deus, confrontar o homem com o padrão do próprio Deus. Há poucos dias, nós recebemos um senhor que passou pela rua e, vendo e ouvindo sobre o culto, foi participar e ele confessou a sua maneira de viver, a sua filosofia de vida, e ele havia perdido a família, perdido os bens, perdido a saúde, por entregar-se a uma vida dissoluta, mas sendo confrontado pela palavra de Deus, ele disse: agora eu quero aproveitar o restante da minha vida e viver de forma diferente. É isso que a palavra de Deus faz. E eu quero compartilhar nesse momento a experiência de um homem, está registrado no livro de Lucas, no capítulo 19, e quero falar sobre as filosofias que adotamos em nossas vidas. E eu quero desafiar, em nome de Deus, a que reavaliemos, cada um de nós, a filosofia que temos adotado. O texto é o seguinte: tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e ele era chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro bravo para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Encontramos nesta história algumas filosofias de vida adotadas por aquele homem e que muito bem ilustram a realidade de que nós também temos uma filosofia. E, dependendo da filosofia que adota, o homem define o estilo de vida, o homem define o rumo da sua vida. A filosofia é como o norte que direciona para onde vamos levar a nossa vida. Estamos sempre adotando uma filosofia e vale a pena pararmos sempre para reavaliá-la
à luz da palavra daquele que sabe a palavra do nosso Criador, a palavra de Deus. Pode existir uma diferença entre a filosofia que professamos e aquela que realmente cremos que modifica a nossa vida. É nesse ponto que entra a igreja. Ela não pode salvar o homem, ela não pode conferir nem mesmo a graça e a maldição ao homem, ela não pode fazer isso, mas ela pode ajudar e pode também atrapalhar ao homem ao adotar um estilo de vida adequado para si. A tarefa dela é ajudar, é mobilizar o homem para enxergar com os olhos de Deus, ouvir a palavra de Deus e então pautar a sua vida em cima disso. No livro de Provérbios, no capítulo de número 23, versículo 7, diz assim: assim como o homem crê no seu coração, assim ele é. Dependendo de como ele crê, ele vai pautar a sua vida. Dependendo de como seja a sua filosofia. A igreja deve ser a representante, então, do próprio Cristo, já que foi criada por ele para apontar ao homem o rumo correto e urgente. Eu quero, então, nessa introdução, perguntar qual tem sido a minha filosofia de vida e a sua, em que direção estamos indo, para onde a nossa sociedade está indo, o que podemos encontrar nesse texto como alento, como direção para cada um de nós. Vejamos nesta história, então, de Zaqueu, exemplificadas algumas filosofias e reavaliemos a nossa. Uma filosofia que tem sido adotada muitas vezes, e grande parte da vida de Zaqueu ele gastou adotando essa filosofia, é a seguinte: se eu tenho bens, eu estou bem. É uma filosofia que ele adotou durante um período da sua vida. Praticamente toda a humanidade é tentada a deixar a alma em segundo plano. É tentada a esforçar-se para buscar os bens desta vida e esquecer aquilo que é eterno. É uma tentação que sofremos. Essa filosofia, ela está impregnada na vida do homem, porque muitas vezes nós entendemos que a vida se resume nisso. Mas Jesus certa vez perguntou: que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua própria alma? Zaqueu gastou boa parte da sua vida à procura dos bens. Diz o texto que ele era um homem rico e era chefe dos publicanos. Publicano era um grupo de pessoas, eram coletores de impostos. No Novo Testamento, eles foram classificados como que detestados pelos judeus, porque eles representavam o Império Romano e, muitas vezes, em detrimento da nação, eles buscavam vantagens pessoais. No grupo daqueles que adotam esta filosofia estão as pessoas que pensam que Deus nada vê. Eu vou tirar proveito pessoal daquilo que o mundo tem e vou gastar a minha vida adquirindo bens. Estão aqueles, os outros, que pensam que Deus não existe. Então, por que preocupar-se com a sua alma? E outros que chegam a pensar que os bens adquiridos de qualquer forma são demonstrações, inclusive, da aprovação de Deus. Algumas pessoas pensam isso. Outros pensam ainda: eu sei que tenho até uma família, mas por que me preocupar-me com ela agora? Eu quero lhe dar o conforto, eu quero trabalhar para dar uma herança aos meus filhos. Outros pensam o seguinte: que a sua alma precisa do poder, do dinheiro, da fama. Aliás, esse trinômio tem dominado a vida de muitos homens: poder, fama e dinheiro. Isso